Master Grade RB79 Ball, ou o Ball com pintura de boca de tubarão. Esse é um kit de 2006 do Mobile Pod que aparece nos OVAs MS e Glue. E vamos logo ao que interessa, que é esse aqui, o kit do Ball. E considerando que é a minha terceira review desse kit, eu sinceramente já não tenho muito mais o que acrescentar sobre ele. Tudo que tinha que ser dito já foi falado nas duas reviews anteriores. Então vamos direto ao ponto, né? Só existe uma única razão para você comprar esse kit, que é a boca de tubarão. Já de resto, ele é praticamente igual ao Ball normal. As únicas duas diferenças são a ausência da barra que fica aqui em cima do cockpit e aquelas duas pecinhas que ficam aqui embaixo, do lado da barrinha inferior. Em termos de cores, o Ball Tubarão vem praticamente todo num tom de azul claro, com pequenos propulsores, todos em vermelho, e o canhão e os propulsores maiores, todos em preto. E depois dessa descrição, você já deve ter percebido que eu pintei o meu Ball. E sim, eu estou perfeitamente ciente que eu usei uma referência de um filme do Adam Sandler. Com licença, só um minutinho. Eu preciso me autoflagelar para compensar esse pecado. Castigo corpus meo. Bom, mas de volta ao Ball, a minha ideia quando eu pintei esse kit era de deixar a cor dele um pouco mais parecida com a de um tubarão. Fugir um pouco do tom azul clarinho original do plástico, que meio que passa a impressão de que foi escolhido na caixinha de lápis de cor de uma criança. Para isso então, eu resolvi usar algumas tintas acrílicas da Model Master. Um cinza escuro, né, para fazer o pre-shading. Esse azul acinzentado para a armadura dele. Esse Guards Red para as peças vermelhas. E um cinza médio para todo o resto. Agora, eu sinceramente não sei se é só falta de competência minha, ou se as tintas da Model Master são simplesmente uma merda, mas no final das contas, eu não consegui fazer elas funcionarem. Então eu tive que mudar os meus planos e apelei para as tintas da Mr. Hobby, que eu já conheço bem melhor. Para começar, um cinza escuro H68 para fazer o pre-shading, e para a cor da armadura, esse azul claro H67, que na verdade está mais para um cinza levemente azulado. Para as peças vermelhas, um vermelho H13. Para os propulsores, o meu quase onipresente Dark Anodonic Grey. E para finalizar tudo, um H20 fosco transparente. Em relação a adesivos e decalques, curiosamente esse kit não vem com dry transfers. Ele tem só uma cartela de adesivos. Alguns deles são até bem interessantes, como esses aqui em forma de cartinha de baralho, e esses aqui, que são marcações dos membros da equipe. Só que de modo geral, os adesivos ficam muito ruins. Então eu preferi aproveitar os decalques que sobraram da cartela que eu tinha comprado para usar no meu Ball laranja. Tinha muita coisa mesmo. Mesmo depois de usar ainda sobrou. O único adesivo que eu acabei de fato usando foi esse aqui, com o símbolo da marcação da equipe. E se você comparar com o resultado dos decalques, ele não ficou lá essas coisas, né? Afinal de contas é um adesivo. Não dá para comparar a qualidade de um adesivo com um decalque. Ainda mais tendo que colocar ele numa superfície muito arredondada, igual o Ball. O círculo vermelho aqui no cockpit também deveria ser um adesivo. Mas, né, já que eu estava pintando o kit inteiro, eu preferi simplesmente pintar ele também. Mas, né, vamos falar então sobre o que todo mundo está querendo saber. Que é a razão pela qual eu comprei esse kit e provavelmente a razão pela qual você está vendo essa review. Que é a boca de tubarão. A boa notícia é que ela é um decalque.
A má notícia é que ele não é um decalque particularmente fácil de ser colocado. De todos que eu já tive que colocar até hoje, esse com certeza foi o mais complicado. Ele vem dividido em várias partes. Então, para ficar bom, você precisa alinhar tudo muito certinho. A minha recomendação é colocar primeiro esse que vem no cockpit. E a partir daí, ir alinhando todos os outros. O processo pode te dar um pouco de dor de cabeça. E se você não prestar muita atenção, a chance de você errar e rasgar o decalque ou qualquer coisa assim é bem grande. O jeito é ir controlando a frustração para evitar que o pior aconteça. E mais do que nunca, uma solução para poder fixar o decalque é muito mais do que recomendada. Eu diria que ela é até mesmo obrigatória. Mas se você fizer tudo certinho, o esforço acaba sendo compensado. Agora, olhando para esse bicho com essa boca aí, se os meus outros balls já eram mal educados, eu fico imaginando que esse cara aí vai ser pior do que um marinheiro australiano mal-humorado. Ora, senhor, mas fique sabendo que eu considero muito sobre o seu trabalho e principalmente sobre todo o esforço que você teve para conseguir me montar. Quem diria? Bom, conclusões sobre o ball. Ele é um kit que só vale a pena pegar caso você queira muito esse decalque da boca de tubarão. E hoje em dia ele serve mais como uma curiosidade de uma época longínqua, quando esse tipo de kit era lançado normalmente, e não em edição limitada Pi-Bandai, como eles fazem com quase todas as variações hoje em dia. Bom, e com o Ball Tubarão, eu finalmente consegui completar a minha coleção de Balls Master Grade, ou como eu gosto de chamá-los, o bom, o mal e o feio. Eu só gostaria mesmo é que eles pudessem ficar de boca calada. Mas enfim, se você quiser ver o Ball Tubarão mais de perto, com todos os detalhes e defeitinhos da minha montagem, é só ir na minha conta do Instagram. Eu sempre coloco as fotos assim que a review sobe. E com isso, eu vou encerrando por aqui. Um abraço e até a próxima.